Gravação iniciada, disciplina de pesquisa operacional, simulação, aula de 25/9/2020, aula da unidade 2, que fala sobre programação dinâmica e não linear. Hoje nós vamos falar sobre tipos de programação não linear e vamos apresentar uma aplicação em Excel. Então, vamos lá. Já está disponibilizado a minha tela, né? Vou só desligar minha câmera para não sobrecarregar o sistema. Então, vamos lá. Bem, só para lembrar um pouco do que foi apresentado na aula passada, tá? Eu estou apresentando aqui alguns pontos do que foi visto na aula anterior, tá bom? Então, a gente falou sobre programação dinâmica probabilística. Dentro desse conteúdo, apresentamos características, apresentamos a estrutura básica de uma programação dinâmica probabilística e um exemplo que foi o do caixeiro viajante, que é um dos principais exemplos utilizados aí dentro desse conteúdo. Nessa mesma aula, que foi a aula passada, a gente apresentou uma introdução à programação não linear, apresentei conceitos e fundamentos, apresentei o primeiro método de uso, que é a representação gráfica, assim como na programação linear. O primeiro método apresentado é sempre o método gráfico. Esse método é utilizado quando o problema tem duas variáveis no problema apenas, e isso permite que a gente utilize o plano cartesiano, né, que é o R2, né, para desenhar figuras, tá? Para desenhar figuras. Depois eu apresentei os tipos, basicamente os três tipos mais comuns, ou que o nosso livro didático apresenta, que foi a programação não linear e restrita com única variável, a programação não linear e restrita com múltiplas variáveis, e a programação restrita, é aquela programação que possui restrição, né, que é o mais comum da gente encontrar. Apresentei também aplicações e foram 2 exemplos da área de economia, e foi esse é o resumo, a revisão, né, de forma bem rapidinha do que foi visto na aula anterior a esta. Hoje nós vamos entrar na seção 3 da unidade 2, onde vai tratar de tipos de programação não linear. Então, a gente está continuando um pouco do assunto que já começou na aula anterior. Bem, programação não linear, ela possui funções não lineares, né? Já é esperado por isso, né? Ou seja, a função objetivo ou as restrições, se existirem, né, nesse modelo matemático que está sendo elaborado para resolver um problema, possui funções que não são lineares. Aí eu apresentei na aula passada uma série, alguns tipos, né, do que é função não linear. Pode estar na função objetivo, também pode estar nas restrições, ou em ambas ao mesmo tempo. Tá bom? Por conta da complexidade desse tipo de modelagem, não existe um algoritmo padrão como o método simplex, que é usado lá nos modelos lineares ou na programação linear. Então, o que isso está me dizendo? O que essa frase diz para a gente? Ela diz que os modelos não lineares ou a programação não linear, não existe um modelinho básico ou um padrão a ser seguido para se resolver problemas com esta modelagem. O que acontece é que todo problema que vai envolver modelagem não linear, ele precisa ser olhado como se fosse único, que na realidade é. Ele é único, e aí, a partir de então, pode-se utilizar a experiência do manipulador, do analista, né, para solucionar o problema. Analiticamente ou algebricamente, é bem complicado, é bem complexo desenvolver a resolução de um modelo não linear. Portanto, recorre-se sempre, ou quase sempre, ao uso de programas computacionais para resolver programação não linear. Bem, o que vai ser apresentado hoje aqui é programação quadrática, que é um tipo de programação não linear, programação côncava e programação convexa. Tudo aqui é
programação não linear, né? Na sigla que a gente usa é essa, PNL, para programação não linear. Antes da gente entrar nessas três programações específicas, nesses três tipos específicos, a gente precisa relembrar ou trazer alguns conceitos lá da matemática elementar. O primeiro deles é o conjunto convexo. Tá? O conjunto convexo, a gente está dando o nome de S, um conjunto S qualquer que esteja contido no Rn, ou seja, no espaço n-dimensional, ele é dito convexo se existirem nele dois pontos, por exemplo, dois pontos quaisquer, x e y, né, nesse conjunto que eu estou me referindo, onde o segmento de reta que vai unir esses dois pontos, né, esse x e esse y, estiver completamente dentro do conjunto, que é o que acontece aqui, ó. Tá bom? Quando isso acontecer, eu posso classificar este conjunto, essa é toda essa área verde que está aqui mostrada. Esse conjunto, ele é considerado como convexo. Se isso não acontecer, aqui é um exemplo bem simples também, a gente vai ter um conjunto de qualquer forma, só que um conjunto considerado não convexo, porque tem essa parte vermelha aqui da reta, por exemplo, não está dentro do conjunto, né? Se não está dentro do conjunto, então eu não tenho o segmento de reta inteiro, né? Que é isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele não está totalmente contido no conjunto S, então aqui seria um conjunto S linha, tá bom? Por exemplo. E isso aqui seria um conjunto não convexo. Em programação linear, a gente vai trabalhar basicamente com conjuntos considerados ou tidos como convexos. E aí a gente pode falar, depois de apresentar, desculpa, depois de apresentar o conceito de conjunto convexo, agora a gente vai falar de função convexa, tá bom? Então vamos lá. Um conjunto convexo S, existe uma função matemática, onde para um x1, ou para todo x1, dentro desse conjunto, tá? E para todo x2, diferente de x1, também dentro do conjunto S, se forem obedecidas a seguinte condição, ó, a função aplicada nessa operação aqui, tá? Nessa combinação linear entre x1 e x2. Tem um elemento C, que é produto com x1, e tem o complementar dele, que é 1 menos C, que vai ser o produto com x2. E isso somado me dá uma combinação linear. Então, se eu aplico a função nessa combinação linear, e isso for menor ou igual que o elemento C multiplicado com a função em x1, mais o complemento de C multiplicado pela função em x2, né, satisfizer essa condição aqui. Lembrando que C é um número que está entre 0 e 1. Tá? Isso vai satisfazer, vai ser satisfeito dessa forma. Se essa regra aqui for atendida, eu posso dizer que essa função é convexa. Tá? Essa função é convexa. Uma função côncava é bem semelhante ao que eu acabei de falar, no entanto, ó, o sinal aqui mudou. Ele antes era menor ou igual. Se é menor ou igual, eu digo que a função f ela é convexa. Se o sinal é maior ou igual, a função f é dita côncava. Tá? Então, eu vou mostrar graficamente já o que caracteriza uma função côncava e uma função convexa. É importante a gente ter esses conceitos, porque isso a gente vai levar para lidar com programação convexa e programação côncava. Bem, ainda falando um pouco de funções, né, côncavas ou convexas, eu digo que uma função f aplicada num ponto x de um determinado conjunto, ela é dita côncava se o simétrico dessa função for convexa.
Tá? Então, teoricamente é isso. A gente vai ver na prática já já. Graficamente, então é assim. Um gráfico desse tipo, ó, ele é convexo, tá? É uma função não linear que gerou esse gráfico, no caso, uma parábola. O que gera uma parábola? É uma função quadrática, né? Uma função quadrática é uma função não linear, tá bom? Então, quando, vamos supor, vamos olhar aqui, a concavidade for voltada para cima, eu vou dizer que essa função ela é convexa. E ela vai satisfazer aquela condição lá de uma função convexa. Quando eu tiver um gráfico não linear, no caso também de uma parábola, que é o gráfico mais simples de apresentar, né? Uma função não linear. Quando tiver a concavidade voltada para baixo, eu vou ter uma função côncava. Tá? Basicamente é isso. Ele fala de ponto de inflexão aqui, ó. É o seguinte, se uma reta cruzar o gráfico em dois pontos, tá aqui, ó, dois pontos aqui, ó, reta cruzando dois pontos desse mesmo gráfico. Ponto lá, um ponto cá. Então, vou chamar esse ponto de A, esse ponto aqui de B, tá bom? E aí diz o seguinte, se ela cruzar o gráfico em dois pontos, essa reta, né, que está aqui, e o ponto de inflexão, ou seja, o ponto de inflexão é onde o gráfico muda de sentido, tá vendo? Ele está descendo, 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 de repente aqui ele começa a subir. No momento que ele muda, né, o sentido, que vai ser o vértice, no caso dessa parábola aqui, isso é o tal do ponto de inflexão. Se esse ponto ficar abaixo da reta, ó, da reta que está aqui, aí a gente vai dizer que essa função é convexa, a função que gerou esse gráfico. Se o caso contrário acontecer, ó, o ponto de inflexão ali estiver acima da reta, que é o que acontece aqui, né? A função está subindo, o gráfico sobe, 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 chega num ponto e ele começa a descer. Então, na hora que isso muda, eu vou ter um ponto, né? Eu vou ter um endereço que vai me dizer onde isso vai acontecer. Isso exatamente, que é o vértice, no caso da parábola, coincidentemente, né? E para a parábola também será o ponto de inflexão. E vai ser o ponto de inflexão dos outros gráficos obtidos de funções não lineares. Aí tem uma situação seguinte, ó, se uma reta cruzar o gráfico em mais de dois pontos, então está cruzando aqui, está cruzando no segundo ponto e um terceiro ponto aqui. Então eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto C. Isso tudo no mesmo gráfico, né? Porque está aqui, ó, essa curva aqui é única. É uma curva gerada de uma única função. Então vamos lá. Se a reta cruzar o gráfico em mais de dois pontos, que é o que está acontecendo aqui, a gente classifica a função que gera esse gráfico, certo? Não pode classificá-la como convexa nem como côncava. Ela não é nenhuma das duas coisas que eu apresentei até agora. Então, a gente tem três classificações, né? Côncava, convexa ou nenhuma das duas. Em termos de derivadas, olha só, a gente vai ter que relembrar um pouco do conceito lá do cálculo. De derivadas, se a gente tem uma função com uma única variável, tá? No caso aqui, com uma única variável, e aí a gente deriva essa função duas vezes. E se o resultado for maior ou igual que zero para qualquer valor de x de um determinado conjunto, tá? Onde a gente vai considerar esse conjunto como convexo, a gente pode dizer que essa função ela é convexa, ok? Dentro do conjunto que eu estou considerando. A gente então vai ter que determinar esse conjunto. Ele poderá ser o conjunto dos reais, por exemplo, né? Se a gente quiser ser bastante amplo. No entanto, se essa função, essa derivada de segunda ordem, aplicado num x pertencente a um conjunto S, né, esse x é qualquer dentro de S, ó, diferença aqui é maior ou igual, aqui é maior. A gente vai dizer que a função ela não vai ser convexa, mas ela será estritamente convexa dentro desse conjunto que a gente considera e chama de S. O outro caso, se a gente tem uma segunda derivada de uma função em x, onde esse x pertence a um conjunto S de avaliação,
Se ela for menor ou igual que zero, a gente vai dizer que a função não será convexa, mas ela é côncava dentro desse conjunto. Se a segunda derivada for menor, a gente vai dizer que a função é estritamente côncava no conjunto S de avaliação. Se a gente tiver duas variáveis na função, veja que a coisa vai ficando mais complexa, tá? Se eu estiver muito rápido, Giovanni, pode me barrar, tá bom? Pode me parar, pode perguntar e pode pedir para eu repetir se for o caso. Beleza. Olha só, se a função tem duas variáveis, né, x1 e x2 no caso, a gente vai voltar a um conceito lá do cálculo 2. Se eu não me engano, é do cálculo 2, de matriz hessiana. E essa matriz hessiana da função de dois argumentos, né? Uma função de dois argumentos, a gente vai ter que considerar as derivadas parciais, tá? Derivadas parciais em relação a essas duas variáveis do que são argumentos da função, tá? Então, aqui a gente vai acabar construindo uma matriz, tá? Então, aqui é uma matriz 2 por 2, né? Aqui veja que a gente tem uma derivada parcial de segunda ordem, né? Em x1. Aqui a gente vai ter uma derivada parcial de segunda ordem, primeiro aplicada em x1, depois em x2, que vai se repetir aqui, uma derivada parcial de segunda ordem, meu nariz está entupindo, de segunda ordem, esse vento aqui, vai anoitecendo, vai ficando frio, fechar aqui a janela. Aplicada em x2 e depois em x1, vai ser igual, tá? Vai ser igual, essa daqui vai ser igual a essa aqui. Esse outro e último termo, eu tenho uma derivada parcial de segunda ordem, ou seja, aplicada duas vezes, né, na função f, só que agora é em x2 duas vezes. Então, a gente vai ter o conceito aqui de matriz hessiana. Isso para uma função de duas variáveis. Se a minha... e aí, juntamente com isso, a gente vai ter o determinante da matriz hessiana, que vai ser dada por essa equação aqui, que eu não vou detalhar, tá? Não vou detalhar, porque a gente não vai entrar nesse detalhe aí. Veja bem, para a gente saber se a função de duas variáveis ela é côncava ou convexa, aí tem que seguir essas regras aqui, tá? Então, é só voltar aqui um pouquinho. Aqui é o cálculo da matriz, tá? Aqui é o determinante, desculpa, o determinante. O determinante é um número, o número é um escalar. Então, voltando aqui. Se esse determinante for maior ou igual que zero, a derivada parcial de segunda ordem em x1 for maior ou igual que zero, e a derivada parcial de segunda ordem for maior ou igual que zero para x2, né, isso para todos os valores de x1 e de x2, a gente vai considerar a função como convexa. Se for tudo que está aqui na primeira, só que em vez de maior ou igual, apenas maior, a gente vai dizer que a função é estritamente convexa. E aí, nessas duas outras, vamos numerar, se a gente chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3 e esse aqui de 4, né? Então, a gente tem 4 condições aí. Duas delas tratam de funções convexas e as outras duas tratam de função côncava, tá? A diferença é que aqui é no sinal, ó. Se o determinante for maior ou igual, na realidade, cuidado aqui, tá? Tudo é maior ou igual, só que o que muda é aqui, ó, menor igual, e aqui vira menor e menor. Quando a gente considera a igualdade, a gente diz aqui que é côncava. Quando a gente desconsidera a igualdade, a gente diz que é estritamente côncava. Isso aconteceu também para uma função convexa. E aí, se a gente tem funções com 3 ou mais variáveis, esse negócio cresce absurdamente, ó. Matriz hessiana vira de dimensão n.
né? E aí tem que se obter os determinantes parciais, né? Eu vou chamar assim, os determinantes por partes, né? Determinante de ordem 1, determinante de ordem 2, determinante de ordem 3, determinante de ordem n. A gente não vai chegar nesse nível aqui, mas é só para mostrar aqui como as coisas vão se tornando complexas, tá bom? E aí, para saber se, a depender da minha função, do tanto de variável que ela tiver, mais complexa ela vai se tornando, né? Vamos supor, se tiver N variáveis, se a gente tiver todas, por exemplo, aqui, ó, dos determinantes de ordem 1, 2 e 3 até o determinante de ordem N, todos com esse sinal, ó, maior ou igual que zero, maior ou igual que zero, a gente vai classificar a função como convexa. Se eu tiver determinante 1 maior que zero, maior que zero, maior que zero, maior que zero, a gente vai classificar a função como estritamente convexa. Tá? Pensando aqui, ó, vou voltar um pouquinho, pensando numa situação dessa. Então, a gente está aqui com 3 ou mais variáveis. Se o determinante de ordem 1 for menor ou igual que zero, aqui é menor, tá? Aqui é menor. Menor ou igual. Menor ou igual. A gente vai ter uma função côncava. Se a gente tiver um determinante aqui é menor também. Tá? Menor que zero, menor que zero, menor que zero, a gente vai ter estritamente côncavo. E aí a gente, enfim, entra na programação não linear. Tá bom? Tudo que eu apresentei até aqui foram conceitos básicos de matemática para a gente poder falar das programações não lineares. E aí a primeira delas que eu vou apresentar é a dita côncava. Tá? Lembra que côncava onde tem, por exemplo, um gráfico desse tipo, né? Concavidade para baixo. Então, a gente vai trabalhar com pontos de máximo. A nossa programação linear vai querer maximizar a função objetivo. Né? Então, a intenção é sempre obter um ponto de máximo, de preferência um máximo dito global, né? Ou seja, é o máximo de todo o domínio da função. Então, vamos lá. A gente tem um modelo aqui, tá? Um modelo genérico, né, de programação, né? No caso é não linear, onde tem aqui a função objetivo e a gente tem as restrições aqui, ó. Todas as restrições e aqui as restrições de não negatividade. A gente vai poder afirmar que esse modelo, ele será um modelo de programação côncava se ele atender às seguintes condições. Se for um problema de maximização, que é o caso aqui, ó, maximização. Se as restrições, que são essas funções aqui G, tá? A gente está representando por G. Se essas restrições que são forem menores ou iguais, então a gente vai considerar esse sinal de menor ou igual para todas, e elas forem do tipo convexa, tá? Funções convexas, que aí segundo aquelas regras que eu acabei de mostrar anteriormente. Se as restrições forem do tipo maior ou igual, elas deverão ser côncavas, tá bom? Para a gente poder considerar isso como uma programação côncava. Se essas restrições tiverem o sinal de igualdade, então não é menor ou igual nem maior ou igual, mas sim uma igualdade, e que elas forem lineares. Então, se ela for menor ou igual, ela precisa ser convexa. Se ela for maior ou igual, ela precisa ser côncava. Mas se ela for igual, ela precisa ser linear. Então, essas restrições precisam atender essas condições. Se isso for satisfeito, a gente vai estar trabalhando com a programação dita côncava, e aí a gente vai poder afirmar que a programação côncava aí encontrará um máximo dito global. Então, percebe a complexidade? É bem complexo em termos matemáticos, tá? Em termos de conceitos. Quando a gente aplica num computador, essa coisa não fica tão complexa como parece ser, como é de fato. E aí a gente vai falar da programação convexa agora. Bem, programação convexa, a gente vai poder considerar, tá? Faltou mudar aqui, ó, é convexa, tá? Vou corrigir. Quando a gente faz o copia e cola, esquece de corrigir. Isso aqui é convexa.
tá? Vai trabalhar com minimização. Então, tá aqui, ó, é mi. Então, tem que mudar isso aqui também, corrigir. Vou corrigir. Se é um problema de minimização no modelo genérico que está aqui apresentado. E é a mesma coisa aqui, ó. Se for menor ou igual, tem que ser convexa. Se for maior ou igual, tem que ser côncava. Se for igual, aqui, ó, o sinal de igualdade, a gente vai ter que ter funções lineares. E aí, se isso tudo for satisfeito, a gente vai poder dizer que essa programação vai ser uma programação convexa, com um mínimo dito encontrado, né, a solução, tá? Essa última frase aqui, na realidade, ele está me referindo à solução do modelo. A solução que vai ser encontrada vai ser um mínimo, porque é o que a gente está buscando, ó, o mínimo, ele vai ser considerado global. Isso quer dizer o quê? Que é o mínimo de todo o domínio, dentro de todo o domínio que é da existência da função. E, por fim, essa programação quadrática, tá? A equação quadrática. Basicamente, o que caracteriza uma programação quadrática é a função objetivo, tá bom? A função objetivo, ela é uma função quadrática. Se a gente tiver uma função do tipo assim, ó, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 2x mais 3, isso aqui é uma função quadrática simples, né? Então, a gente vai poder dizer que isso aqui, ó, é um f de x, certo? Isso aqui é uma função quadrática. Isso aqui poderia ser uma função objetivo para um modelo de programação quadrática. O que está apresentado aqui é uma formulação genérica, tá, para a função objetivo. Percebe que aqui tem N variáveis. Aqui que eu apresentei só tem uma, por isso fica bem simples assim. Mas quando a gente tem uma função com mais de duas variáveis, aí fica mais complexa. A gente vai ter termos quadráticos para cada variável, né, com coeficientes. A gente vai ter produto cruzado entre duas variáveis com coeficientes. E a gente vai ter termos lineares para únicas variáveis com coeficientes e também termos ditos constantes. Tá? Então, isso aqui é uma função quadrática geral quando a minha função objetivo tiver N variáveis. Outro ponto que caracteriza uma programação quadrática, que as restrições dela, da programação ou do modelo, serão todas lineares. O que isso quer dizer? Uma coisa do tipo assim, por exemplo, ó, 2x mais 5y, desculpa, menor ou igual a 7, por exemplo. Isso aqui seria uma restrição linear, né? Então, é uma função de primeiro grau. Isso seria uma função linear. Então, poderia ser classificado aqui. Então, a gente acabou de ver os três principais tipos de programação não linear, que foi a programação convexa, a programação côncava e a programação quadrática. Então, a gente agora conseguiu apresentar de forma simples, né, e superficial, esses três principais tipos de programação não linear. Vamos ver um exemplo aplicado em Excel, que é basicamente como a gente vai trabalhar, tá? Bem, a resolução algébrica, como eu já disse, ela é muito complexa, ou seja, essa resolução na mão, né, na unha, na caneta, ela é difícil de ser feita quando se trabalha com esse tipo de modelagem, tá? Então, portanto, não é aconselhável fazer assim, porque a chance de errar também é grande. Porque não existe um algoritmo padrão, como eu já disse no início da aula, que vá solucionar todos os tipos de problemas não lineares. Por isso, a gente vai recorrer à programação ou a computadores. Existe um suplemento no Excel que eu sugiro que vocês instalem, tá? Eu vou falar vocês, porque eu sei que vai ter gente que vai assistir essa aula depois, tá bom? Então, tá aqui um link, eu vou disponibilizar esse material, tá? Então, vocês vão ter esse material. Existe um link, se não encontrarem, vocês podem ir no Google também, se não acharem, né? Vocês podem ir no Google e digitar, né, como instala o Solver, tá? Por exemplo.
Como instalar. Opa, isso aqui é o, tá? Então, deixa eu apagar isso. Borracha. Como instalar o Solver, tá? O Solver é um suplemento do Excel que a gente usa para resolver programação não linear. Tá aqui, Solver do Excel. Quando vocês instalarem no Excel, onde que ele vai aparecer? Aqui na aba Dados. Na aba Dados, bem aqui no cantinho, ó, nessa parte de análise. Tá aqui, ó, Solver, tá? No meu Excel, esse aqui é um print do meu Excel, tá? Ó, até aparece aqui o meu nome. Até aparece aqui o meu nome, é do meu Excel, tá? E essa aqui é a caixinha, ó, do Solver. Se a gente clicar, vou voltar lá um pouquinho. Se a gente clicar aqui com o mouse em cima do Solver, ele vai abrir essa caixa aqui, ó. E aí a gente vai inserir algumas informações, vai indicar onde que está lá na célula, na planilha, se a gente quer maximizar, minimizar ou quer fazer um outro tipo de modelagem. Vai colocar aqui quais são as variáveis de decisão e as restrições a gente vai descrever aqui, ó, nessa caixa, tá bom? E aí a gente vai sempre habilitar essa caixinha aqui para dizer que as variáveis sempre serão do tipo maiores ou iguais a 0, tá bom? Essa caixinha é para dizer isso aqui. Sempre que ela estiver marcada, ela está dizendo que o meu modelo considera isso. E aí, esse GRG não linear é um modelo de programação não linear. Depois que a gente informa as coisas para o solver, né, que ele chama essa caixa de parâmetros do solver, a gente vai clicar aqui, ó, em resolver. E aí ele vai resolver o modelo para a gente. Tá vendo como é muito mais simples fazer o uso de programa? É muito mais simples. Uma aplicação, tá? Uma aplicação bem famosa aí dessa área, que inclusive vários livros que tratam desse assunto apresentam, é quando a gente trabalha com controle de estoque, tá? Gestão de estoque. Vocês como alunos da produção devem ver esse assunto em várias disciplinas, né? Em gestão de estoque. Aqui a gente traz uma questão da determinação do lote econômico de compra, que ele chama de LEC, tá? A função matemática que representa o lote econômico de compra é essa que está aqui, ó, Q sobre 2 multiplicado por CM mais D sobre Q, que multiplica CP, mais D vezes P. Quem são essas coisas todas aí? Q é o tamanho do lote. D é a demanda anual do produto. P é o preço de compra unitário, ou seja, né, de cada produto. CM é o custo unitário anual de manutenção no estoque. CP é o custo unitário de pedido, tá? Então, isso tudo aqui é a função do lote econômico de compra. A intenção é minimizar esse valor, né? Ou seja, minimizar essa compra, né? O valor dela, né? Não o estoque, mas sim a compra. É comprar, pechinchar, né? É isso, é pechinchar a compra. Vamos admitir que o custo unitário, que está representado por P, né, de uma peça ou de um item, tá? Na realidade, ele chama peça, mas é um item do meu lote, seja, né? O custo unitário seja de R$25. A manutenção desse item ou dessa peça vai gerar um custo, que é o que a gente está chamando de CM, e esse custo anual, ele vai ser de R$12. Isso para a gente poder fazer a aplicação, tá? A gente está atribuindo valores. O custo unitário do pedido, que a gente está representando por CP, ele vai ser de R$5. E aí o item ou a peça vai ser utilizado para a produção de um produto final, né? Um equipamento e coisas do tipo assim. Isso aqui são os insumos, essas peças e tal, para poder fabricar, manufaturar alguma coisa. Que tem uma demanda anual de 2.000 unidades, né? Então, dadas essas informações, a gente quer saber qual é o tamanho do lote mínimo, né? O tamanho do lote mínimo para a gente atender a demanda. De forma bem simples,
No Excel, ó, se a gente entrar numa planilha Excel e digitar esses valores, só vai ter uma coisinha aqui, ó, que a gente vai precisar criar fórmula, que é justamente nessa célula, que é o que está indicado aqui. Mas, ó, anual, demanda anual, a gente, foi o problema que informou, a gente entra com valor, o preço unitário, a gente vai informar, o custo do pedido, o custo da manutenção e o tamanho do lote. A gente, por padrão, a gente sempre coloca 1, porque é isso aqui que vai ser a minha restrição. A gente vai dizer que a minha variável, que vai representar o tamanho do lote, vai ser maior que 0, tá? Maior ou igual, não, vai ser maior. Vai ser maior. Deixa eu apagar esse igual aqui, pronto. Vai ser maior. Vai ser maior que 0. Se é maior que 0, o 1 já é maior que 0. Então, a gente sempre começa com isso aqui. Porque é aqui que a gente vai ter a solução do nosso modelo. E o custo, né? Esse custo aqui, ele é obtido com essa fórmula. Eu sugiro até que vocês tentem implementar esse exemplo no Excel, tá? Então, vai ser assim, B5, quem é B5? Tá aqui, ó, 5, linha 5, coluna B é o tamanho do lote, dividido por 2. Isso aqui é a função objetivo, aquela função objetivo que eu mostrei para vocês. Tá? Então, é B5 que está aqui, dividido por 2, isso tudo multiplicado por B4. B4 é o custo de manutenção, mais aí outro termo, B1 sobre B5. B1 é demanda anual, B5 é tamanho do lote. Isso tudo multiplicado por B3, que é o custo do pedido. Mais o último termo, que é o produto entre B1 e B2, ou seja, a demanda, que é D, e o preço unitário, que é P. Isso a gente viu lá no slide anterior. Que isso aqui é a equação que representa o lote econômico de compra. Está aqui. Que vai ser a função objetivo no caso desse meu modelo de programação não linear. A única restrição que esse problema vai ter é justamente referente ao tamanho do lote, que deve ser maior que 1. Ele diz que é maior que 1, na realidade é maior que 0, né? Ou seja, então é 1 ou mais. E isso que a gente vai solucionar. Se a gente insere no Solver, a gente vai lá na planilha, depois de ter digitado aqueles valores que estavam lá, percebe, ó, o que a gente vai inserir aqui, ó? Isso aqui é o B7, né? B7 é onde vai estar a função objetivo. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. B, coluna B, linha 7, que tá aqui. Então, isso vai ser, a gente vai ter que endereçar aqui, ó, nessa caixa do Solver, que é para definir o objetivo. Lembra que o problema é de minimização, a gente quer minimizar esse lote econômico aqui. Então, a gente vai habilitar essa opção aqui. A variável, alterando células variáveis, ou seja, as variáveis de decisão, a gente só vai ter uma que é a B5, que é lá o tamanho do lote. Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Tá aqui, ó, B5. Então, aqui vai ser o que vai alterar. A gente quer descobrir isso. Qual é o tamanho do lote para ter um lote econômico mínimo? Isso aqui sempre habilitado, e aí a gente, se não tiver selecionado, porque tem outras opções, tá? Mas se não estiver aparecendo assim, a gente escolhe aqui, ó, nessa setinha, e aí a gente escolhe um modelo não linear. Inseridas as informações apropriadas para que eu possa resolver a modelagem, a gente vai clicar aqui, ó, nesse botão resolver. E aí, a planilha vai mudar. Ela vai mudar justamente a célula variável, ó. Vai mudar a célula variável, tá? E, inclusive, vai mudar o valor aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o custo mínimo. Lembra lá que era 60 mil e não sei quanto inicialmente? Caiu para 50 mil e pouco. E mudou aqui, em vez de 1, a gente tem 40,82482906. Isso aqui é o tamanho do lote. Como a gente está falando de tamanho do lote, a gente está falando de quantidade de itens, né? Quantos itens no lote vão me dar o tamanho, o custo mínimo desse lote. É claro que aqui na teoria a gente vai ter valores quebrados, mas na prática, se a gente está falando de número de itens ou de produtos, a gente não vai ter 40,82. Então, a gente geralmente arredonda para o inteiro superior. E aí a gente vai chegar ao custo mínimo. Então, um lote com essa quantidade aqui vai me dar esse custo que é o menor possível para esse problema. Então, é isso, tá? Se eu tiver muito rápido aqui, pode me parar, Giovanni, mas eu estou tentando explicar da melhor forma possível.
Por quê? Porque eu quero que vocês peguem uma planilha Excel depois e vocês tentem fazer esse exemplo, para entender como que funciona. Baixa o Solver, se não tiver instalado no teu Excel, né? Instala o Solver, ele é de graça, não paga, ele é um suplemento do próprio Excel, mas ele não vem habilitado, tá? Então você precisa habilitar, né? Então tem lá na internet, lá naquele link que eu disponibilizei, tá mostrando como que se faz a instalação, é bem simples, garanto para vocês, tá bom? Se não conseguirem, me avisem, aí a gente faz junto aqui na próxima aula. É isso, viu? É isso por hoje. Programação côncava, o que a gente viu, programação convexa, né? Convexa e quadrática e aplicação em Excel. É uma aula curta, né? Porque eu acho que eu falei rápido demais. Tá aqui o nosso livro-texto, que foi a nossa fonte, né? A nossa fonte de pesquisa, de referência para a elaboração da aula. Agora vamos a coisas importantes, tá? Eu vou deixar gravado, vou deixar na gravação, porque eu quero disponibilizar lá para os outros alunos que não estão presentes, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, tem duas atividades que vocês devem fazer. A atividade sala de aula 1, que vale 500 pontos, tá? Onde que ela tá, professor? Tá aqui, ó, unidade 1, seção 3 na aula. Então vocês têm que ir lá buscar. É um resumo de um artigo que vocês têm que fazer. Tem outra atividade, atividade de sala de aula 2. Onde que está isso, professor? Na unidade 2, seção 3. Quanto que vale? 500 pontos também. Isso aqui é um Excel, tá? Isso aqui é uma programação não linear que a gente vai fazer, que vocês devem fazer em Excel. Então, tá lá nesse lugar. Procurem e façam. Essa atividade aqui, vocês têm até o dia 30 do 7, desculpa, 30 do 9, desculpa, 30 do 9 para mim enviar. E essa aqui até o dia 7 do 10. Por isso que eu falei 7, porque eu estava com 7 na cabeça. 7 do 10. Tá, elas estão lá postadas no AVA, então não adianta querer me enviar depois dessas datas, porque a atividade vai encerrar e eu não vou receber por e-mail. Tá? Então, nesse ponto, eu vou ser rigoroso. Vamos falar de prova agora, a B1, tá? A nossa B1. A B1 vai ser disponibilizada para vocês, ó, na semana que vem. Então, vai ser um questionário no AVA que eu vou disponibilizar para vocês de questões, tá bom? E aí vocês deverão fazer esse questionário, resolver essa avaliação até o dia 9 do 10, que é o prazo final. E o que vocês têm que estudar? Onde que vai, o que tem que estudar, professor, para a prova? Façam as questões de atividade diagnóstica e aprendizagem e avaliação de unidade 1 e 2. São essas pré-aula e pós-aulas que tem no AVA. Respondam e guardem essas questões. Faça print de tela, copia e cola num Word, vai respondendo e guardando a resposta correta. E isso você vai montando um teu questionário. E vai ser de lá que eu vou retirar questões, ó, para nossa B1, certo? É isso aí. Na próxima aula, gente, que vai ser no dia 2 do 10, a gente vai fazer prática de programação não linear em Excel. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos em que eu vou apresentar para vocês como fazer em Excel, tá bom? E o legal é que vocês estejam em um computador, de preferência, tá? Se vocês conseguirem assistir a aula via computador e não via celular ou outro dispositivo, para que a gente possa exercitar junto, tá? Junto no Excel. E é isso aí. Muito obrigado. Vou encerrar a gravação. E aí, Giovanni, se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Vou só encerrar aqui para depois disponibilizar. Boa noite. Vamos lá, parar a gravação.